Termina, portanto, esta sessão extraordinária em que os deputados concluíram aqui a votação de projetos importantes, por exemplo, esse projeto que trata da lei de regras para estados refinanciarem suas dívidas em troca de ajustes fiscais em suas contas. E também, já como disse o presidente que estava conduzindo a sessão, o deputado Kim Kataguiri, amanhã a sessão do Congresso Nacional. E lembrando que as novas sessões da Câmara dos Deputados estão convocadas para quinta-feira. Então hoje os deputados concluíram essa votação do projeto que muda as regras para refinanciamento de dívidas de estados e municípios em troca de ajustes fiscais em suas contas. Então a gente passou esse dia todo aqui acompanhando essa votação complexa, toda vez que há interesses diversos, porque tem estados, municípios, a própria União e a negociação em torno de um texto que sairia para agradar a maioria. Então sempre há esses debates mesmo, mas no final o texto teve a aprovação da maioria dos deputados e deputadas aqui na Câmara. Mas a gente vai trazer todos os detalhes disso para você que está nos acompanhando aqui pela rádio, pela TV e também na internet, com o Lincoln Macário. Oi, Lincoln. Olá, Carlos Oliveira, olá a todos que nos acompanham. É um assunto realmente muito complexo, entender já é um desafio, mas entender nem é o maior desafio. O maior desafio mesmo é explicar, porque são muitos os elementos envolvidos numa questão como essa. Eu vou tentar explicar o mais importante. Se trata de uma lei complementar, ou seja, uma lei que você já tem um mandamento na Constituição para que essa lei seja feita. E como as leis de ontem, também leis complementares que exigem um quórum especializado, 257 votos. E do que trata essa lei? Eu até brinquei durante a transmissão, chamei essa lei de Plano Mansueto 2, a missão. O Plano Mansueto 1, proposto pelo ex-secretário do Tesouro, era um socorro aos estados, aqueles que estão numa situação mais complicada, mas que poderia ser estendido a todos os estados, mas com algumas condicionantes, algumas regras que os estados deveriam adotar para garantir que o endividamento não crescesse, que a situação de desajuste fiscal não permanecesse. Veio a pandemia, tudo isso foi antes da pandemia, veio a pandemia, os estados se viram numa situação muito complicada e aí o Congresso decidiu naquele momento aprovar o socorro e não as regras para que os estados, um pouco confuso aqui, o deputado está conversando um pouco alto ali, a gente vai entrevistar com ele porque ele é o relator, está empolgado com a matéria, mas para que os estados não caiam de novo nesse problema do desajuste fiscal. Aprovou-se então aquela primeira parte do Plano Mansueto e deixou-se essa parte para um segundo momento, virou um novo projeto de lei complementar que mexe em duas leis complementares, a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma lei de socorro aos estados aprovada em 2017, mas que tinha ali algumas coisas a serem feitas de ajustes porque se avalia que essa lei do socorro fiscal lá de 2017 não tinha colocado todos os elementos suficientes para evitar que os estados caíssem mais uma vez nessa situação complicada. Eu convidei o deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, uma pessoa com 12 anos de experiência como secretário de Fazenda, entende bem do traçado. O Ceará, inclusive, um estado que conseguiu resolver até bem os problemas da sua dívida, etc. E ele foi o relator responsável por construir esse grande acordo. E eu vou até fazer uma menção importante. O deputado contou com muitos apoios, rachou a oposição não marchou unida. Ele que é da oposição, porque conseguiu construir. E já no plenário, na elaboração do relatório do plenário, acolheu 15 de 32 emendas, de 32 tentativas de modificação. Isso não é tão comum assim, um número relativamente alto. Mas eu vou começar perguntando, deputado Mauro Benevides, nós temos ali o plano de recuperação para os estados que estão realmente ruins, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e um plano de equilíbrio para os estados que não estão tão ruins, vão ter que cumprir algumas das exigências, não todas as exigências dos estados que estão mal de verdade. E aí eu pergunto, o que os estados estão ganhando e o que os estados estão se comprometendo a fazer? Bom, primeiro nós traduzirmos para a população brasileira que ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo. Ou seja, não é só o ato de cortar ou de diminuir despesas que seja um fim em uma gestão pública brasileira. Gestão fiscal é você dotar o Estado, quando eu digo Estado, município, Estado e União,
de ter condições financeiras de atender às demandas da população brasileira, a população dos seus estados. É ter dinheiro para fazer uma expansão dos gastos com saúde, é reestruturar melhor todo o processo educacional do país, é ampliar inclusive os gastos com segurança pública. Essa é a razão do ajuste fiscal. O Brasil vende muito mal o que é um ajuste fiscal. Então, os estados brasileiros, nós temos aí duas categorias. Uns que já fizeram seu dever de casa, já estão controlando seus gastos com o pessoal, o controle da despesa corrente dos fornecedores também controlados, e outros estados que até atraso no pagamento dos servidores vinha acontecendo ao longo do tempo. Então, no popular, estado quebrado. Popularmente, o Estado estava realmente quebrado, sem ter condição de financeira nem investir, nem pagar seus fornecedores, nem muito menos pagar os seus servidores. Então, esse ajuste, para terminar essa primeira parte, esse ajuste foi feito, esse PLP 101, de autoria do meu colega, companheiro, esse brilhante deputado, que é o deputado Pedro Paulo, cabendo a mim a modesta relatoria de poder fazer um novo redesenho do que se imaginava até no início, porque isso vem desde o Plano Mansueto, lá em 2019, mas agora muito mais ampliado, muito mais reformulado e com a diferença. Nós não somente dinheiro para os estados quebrados, São Paulo, eu não digo quebrados, mas que precisam de um apoio mais adequado, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e outros estados que vão ter, por exemplo, um novo limite de operação de crédito, vão ter outras ações que não estavam previstas inicialmente. As regras de contraponto, muito mais duras para os estados no regime de recuperação fiscal, que são esses três, repetindo, e regras também de contraprestação daqueles que vão, estados A e B, que vão ter também alguns benefícios, mas inclusive terão que cumprir ações como, por exemplo, não pode ter aumento exagerado de despesa obrigatória, tem que implementar a reforma da Previdência. O meu estado do Ceará, por exemplo, já fez isso, não será nenhum empecilho para fazê-lo continuar. Tem que ter regras para o Estatuto do Servidor Público e por aí vai. Aí eu vou para uma das mais polêmicas. O plano lá inicialmente previa que os estados teriam que privatizar algumas das suas empresas para botar dinheiro em caixa e resolver alguns problemas do rombo. O senhor mudou isso para que possa vender parte, perdendo o controle, possa vender parte, mantendo o controle, possa não vender. Isso, inclusive, teria ajudado na aprovação, apesar de ter gente que queria que entrasse lá que não podia vender de jeito nenhum. Exatamente. Isso, o texto original, uma das 7 regras que os estados, em regime de recuperação fiscal, teriam que atender, uma delas era a obrigatoriedade da privatização de suas empresas de energia, de gás, de abastecimento d'água e assim por diante. Isso criava dificuldades para que a gente pudesse fazer essa reestruturação tão profunda como acaba de ser aprovada, e a gente fazendo uma modificação simples, atendendo inclusive deputados, meus colegas da bancada de oposição aqui nessa casa, que foi retirar o texto obrigatoriamente privatização, colocar uma palavra parcial. Eu posso, por exemplo, vender 1% das minhas ações e já está atendendo, né, a esse regramento que está sendo imposto pelo PLP 101. Essa diferença facilitou, né, a conversa, o entendimento, o aprimoramento do texto, e a votação nos mais diversos destaques, nas emendas, realmente foram muito expressivos. Muitíssimo obrigado, deputado Mauro Benevides Filho, PDT do Ceará. Eu sei que é sempre um alívio, sempre uma felicidade quando se aprova um relatório, ainda mais quando se aprova com alguma facilidade, como o senhor conseguiu. Muitíssimo obrigado. Agora, é importante, eu disse alguma facilidade, eu não disse total facilidade, como você está acostumado a saber. Aqui tem a votação do texto base, depois tem a votação das tentativas de modificação, que são os destaques, e aí eu convidei um dos líderes da oposição, que fez ali alguns dos destaques, encaminhou algumas das votações, tentando fazer essas modificações. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, que também tem uma experiência no Executivo, sabe da importância de ajustar as contas ali, mas também tem os limites do que considera o ideal nesse ajuste, né? Aonde que o senhor acha que foi possível convergir, onde houve uma construção, falou, não, podemos aceitar até aí, foi bom, e aonde foi a principal divergência? Tem que reconhecer que já o texto do autor, né, deputado Pedro Paulo, e em especial o relatório
do deputado Mauro Benevides avançaram no que diz respeito a retirar a obrigatoriedade da privatização, poderíamos dizer, tecnicamente, da transferência de controle de empresas, quando são empresas de capital aberto. Isso era muito importante ser feito, foi conquistado no processo de negociação, que eu tenho que reconhecer, tanto o autor quanto o relator fizeram conosco da oposição, e eu tenho a honra de ter conduzido isso pelo meu partido e muitas vezes pela oposição. Por quê? Um governador eleito, ou um prefeito de uma grande cidade, uma prefeita de uma grande cidade eleita, ser obrigada para renegociar dívidas, queimar ativos, isso é uma subtração das prerrogativas desse ou dessa gestora. Então, esse avanço foi muito importante. E onde não ficou bom? Na obrigatoriedade de um teto com base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, porque é um critério único para todos os entes subnacionais. Estados como Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que estão numa situação fiscal muito crítica, estados como a Bahia, o Ceará, que fizeram o dever de casa, estados com a saúde fiscal maior, como Espírito Santo, São Paulo, que tem uma economia robusta, todos com o mesmo critério que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E isso da receita corrente, da receita primária, corrente líquida. Então, inibindo a possibilidade de investimentos. Na nossa compreensão, esse era um ponto importante, destacamos, infelizmente não obtivemos êxito. Ou seja, a ideia é que aquele governador, aquele estado que tivesse um pouco mais de gordura para queimar, ele pudesse usar essa gordura. Essa teoria econômica que inspira toda a solução para a crise econômica ser ajuste fiscal é conhecida como contracionismo expansionista. É que contraindo a economia, expande por causa de investimento privado. Não há nenhum exemplo onde isso foi bem sucedido no mundo. Nós estamos vendo agora o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, e países europeus com políticas anticíclicas, investimento público para a retomada da atividade econômica. Aqui no Brasil nós estamos vendo o oposto. O governo, num ambiente de crise econômica, aprofundar o ajuste fiscal, o corte de gastos, a emenda constitucional 95 é isso. Todo ano cai o investimento na saúde e na educação. O PT tem uma emenda número 36 no Senado para flexibilizar a saúde e a educação e depois uma flexibilização paulatina. E isso não vai levar à retomada da atividade, nem vai botar o Estado na condição. Do jeito que está, apelou, não tem dinheiro para fazer vacinação. Não bastasse o presidente duvidar da vacina e acreditar na cloroquina. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Afonso Florencio, PT da Bahia, um dos líderes que conduziu a votação aqui em nome da oposição. Olha, ontem eu já falei do que deve ter de votação aí pela frente, né? Uma medida importante, a medida provisória 1003, que trata de vacinação. Existe até a possibilidade de sair mais uma medida provisória amanhã do Palácio do Planalto, tratando também de vacinação. Alguma grande expectativa em relação a esse assunto, mas um outro elemento que eu queria trazer aqui da perspectiva para essa semana ainda, que é a última, é a votação do Fundeb de novo. Deixa eu só fazer uma vírgula aqui, um parênteses, para dizer que amanhã não temos votação da Câmara, temos votação do Congresso. Câmara e Senado juntos, votando matérias orçamentárias, né? São matérias orçamentárias, especialmente a lei de diretrizes orçamentárias, porque já se sabe que não vai se votar a lei orçamentária anual do ano que vem. Mas se não votar a LDO, não tem nenhuma regra, não tem nem a regra que diz que pode-se gastar 1/12 do orçamento previsto. O orçamento dividido pelo número de meses. Então, nem essa regra. Amanhã o Congresso inteiro, Câmara e Senado se concentram nisso. Mas na quinta-feira a gente tem nada menos que 18 itens na pauta, incluindo a MP da vacina que eu já falei, e pode entrar mais um, porque a regulamentação do Fundeb, que nós votamos aqui na semana passada, até de madrugada, você lembra? Que teve até uma polêmica, porque se tirou cerca de 10% dos novos recursos para mandar para escolas que não são públicas, são escolas filantrópicas, conveniadas, etc. Pois bem, foi votado hoje no Senado, o Senado tirou essa parte e está devolvendo para a Câmara, e aí deve-se votar também na Câmara mais esse 19º item, além dos 18 que já estão na pauta, que não são poucos.
Bom trabalho para a gente nessa semana intensa, não é, Carlos Oliveira? É verdade, Lincoln Macário. Depois do período eleitoral, os deputados e senadores voltaram ao trabalho aqui no plenário e com votações aqui no plenário da Câmara, no caso dos deputados, e no Senado, dos senadores. Então, com muitas votações, essa do Fundeb certamente é uma das votações mais importantes do ano, e terá, então, os deputados com a avaliação das modificações que os senadores fizeram. Então, para a gente finalizar aqui o nosso trabalho no plenário, nessa cobertura de hoje, lembrando que para a sessão do Congresso de amanhã tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o projeto de lei do Congresso Nacional número 9, e mais 2 projetos de crédito suplementar, o projeto de lei do Congresso Nacional número 29, de 2020, e o projeto de lei do Congresso 41, de 2020. A votação vai começar pela Câmara às 10 da manhã e depois tem uma sessão convocada para as 16 horas no Senado. Por causa desse processo de pandemia, então houve essa dinâmica de votação nova no Congresso Nacional, então que a sessão começa pela Câmara, depois vai para o Senado. No caso dos vetos, vai no Senado, depois, se tiver veto que os senadores, por exemplo, derrubarem e que houver a necessidade, nesse caso, da votação dos deputados, então tem uma nova sessão. Então são sessões de bate e volta. Nesse caso de amanhã, que é só questão orçamentária, então vai ter primeira votação dos deputados aqui no plenário da Câmara e depois os senadores vão votar também no plenário do Senado, obviamente com as sessões remotas, né? Então alguns senadores, alguns líderes estarão presentes, alguns deputados, como você tem acompanhado sempre aqui presente no plenário, e aí a maior parte deles fazendo a votação pelo sistema eletrônico. Então toda essa cobertura você acompanha com a gente aqui pela rádio, pela TV e também na internet. A você uma excelente noite, até a próxima, muito obrigado por sua audiência.